você falou assim, eu gostei muito quando você falou, o árbitro não pode ir com um livro de regra embaixo do braço, ele tem que fazer aquela leitura. Uma coisa que a gente sempre viu historicamente no futebol brasileiro é aquela coisa de, beleza, faltinha é falta, mas aí chega dentro da área, aquela mesma faltinha não é. Nossa, cara. Né? É o que eu Dentro faço. da área, fala assim, pô, se fosse fora, você pergunta, peraí, se fosse no meio do campo, Meio do ele campo ele daria. Daria, mas na coisa ele não dá. Ah, Beleza. não dá. Aí, e muita gente da imprensa, inclusive, defende isso. Não, na falta, na área tem que ser só falta grave, porque é uma penalidade máxima, já diz, porque prejudica demais um time, aquela coisa toda. E outra coisa, muitas vezes, a gente via, quantas vezes eu vi isso, cansei. Um jogador fez uma falta, numa intensidade, matou um contra-ataque, tomou um cartão amarelo. Aí ele faz uma falta exatamente na mesma proporção, às vezes no primeiro tempo, o juiz sabe que o cara tem cartão amarelo e o cara vai e finge que não viu. E aí o jogo já se perde porque o outro time já fica completamente indignado, faz bolo no juiz e quando você vai ver ele perdeu completamente o controle da arbitragem naquele lance. Concordo. Por quê? Porque ele não apitou com a regra debaixo do braço. Ele fez essa leitura, eu não vou expulsar esse cara aqui no primeiro tempo porque vai ficar... prejudicar o jogo. Vou prejudicar... Ou vou uma pressão desnecessária ao time da casa. Porque quantas vezes a gente também já viu árbitro caseiro, o que mais tem aqui no Brasil, árbitro caseiro. Nossa. Tem um aí que eu não vou citar nome. Meu Deus do céu, o árbitro mais caseiro do Brasil. Vou citar assim, Marcelo de Lima Henrique. Nunca vi um árbitro tão caseiro igual esse rapaz. Nunca vi, cara. É inacreditável. Ele apitando um jogo na Vila Belmira de um jeito, ele apitando um jogo no Itaquerão de outro jeito. Entendeu? É inacreditável, mas enfim. Calma, Eu me sei calma. Mas assim, esse é o ponto. Como você faz essa leitura com relação a essas decisões minuciosas que envolvem uma falta, mas uma faltinha dentro da área, uma expulsão às vezes que é complicada para o árbitro de fazer, envolve um craque do time da casa, mas segundo a regra é para expulsar. É difícil pro árbitro também, é fácil julgar aqui da nossa casa. Como é que você faz essa leitura? Eu acho muito legal essa sua questão, até porque é aquilo que eu falei, não é o livro de regras, né? E a arbitragem, ela recebe orientações. Vamos pela primeira parte, você falou essa questão de marcar as faltas fora e dentro da área. Tem hora que eu olho umas faltas que eles marcam no meio campo que nem falta são. Sim. Que nem falta. Aquele apitinho no estádio. Entendeu? Ou na falta de ataque. Ou falta de ataque. Que o jogador desaba. Nossa. E não foi falta também. Que você olha, gente, nessas horas, às vezes, se eu tô no jogo, eu tenho até vontade de comentar, mas é coisa tão pequena que não te chamam pra falar. Você viu uma que rolou no Palmeiras e Corinthians agora no último? 1-0 pro Palmeiras. O Rafael Navarro. O Rafael Navarro, essa na cara do gol. Ele apitou uma falta de ataque extremamente nada. E foi o Klaus. E na sequência, quase que o Corinthians faz o gol. Quase. Então, o Abel ficou maluco. Então, essas coisas que normalmente a gente não consegue falar, mas que a gente tem que olhar. E realmente essas coisas pra mim revoltam. Por quê? Porque você é a arbitragem de segurança. Ele fala, é aquele árbitro que fala assim, eu vou me garantir. Entendeu? E esse lance ninguém vai questionar, porque é onde que eles questionam? Sim. Dentro da área, um erro dentro da área. E aí eu vou falar pra vocês. Perfeito, velho. Eu acho fundamental a gente ver isso. E poucos olham isso, gente. Um árbitro bom, ele consegue controlar um jogo e direcionar o jogo do jeito que ele quer em lances pequenos assim. E aí são lances pequenos que ninguém repara, porque foi só uma faltinha ali no meio campo. Foi só uma faltinha de ataque. Não são lances capitais de dentro da área. E aí muitas vezes ele controla do jeito que ele quer a partida, dessa forma. Mas também vou falar, raros os árbitros que têm essa capacidade. Não menosprezando, mas são poucos que conseguem fazer isso e ninguém perceber e ninguém reclamar. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Quais? Você poderia falar o nome? Não, eu gosto de dar um exemplo sensacional, que foi a semifinal do ano que o Corinthians foi campeão da Libertadores. 2012. Nossa, aquilo ali foi uma vergonha. Semifinal. Voadem. No Pacaembu, o jogo de volta contra o Santos. Calma. Não, contra o Santos. Eu falo, vocês querem? Quem quer ver uma aula de arbitragem de como você para o jogo, como você
faz do jeito que você quer, controla do jeito que você quer, sem ninguém falar nada, assista esse jogo. Naquela época, o Voaden estava surgindo Ele tava bem. e ele tinha aquela fama de não marcar nada. Sim. Ele Deixar marcou o jogo tudo. seguir. Esse jogo ele marcou tudo. Marcou tudo. Quantas pessoas falam isso? Eu sou santista e sofri. Meu time foi Tá eliminado vendo? por causa dele. Mas quantos santistas falam isso? Quantos conseguiram fazer essa leitura no jogo? Isso pra você entender Eu vou te minimamente. falar que você é a segunda pessoa que fala isso comigo. A primeira pessoa foi uma vez eu conversando logo em seguida com o Miller, o ex-jogador. Que a gente se encontrou no evento, ele falou, só eu notei que o Voaden parou o jogo do jeito que ele quis, controlou como ele quis. Eu falei, nossa, Miller, finalmente alguém falando isso. Eu pensei que só eu tivesse percebido. Porque na época ele foi muito criticado por isso? Ninguém percebeu. Cara, esse tipo de coisa. Ó, Ninguém vou citar um percebeu, exemplo, ninguém Renato. falou nada. O Marcelo de Lima Henrique fez exatamente isso num jogo agora do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Santos, no Mineirão. Eu assisti, o Ale assistiu. E assim, a gente assiste futebol há muitos anos. É muito fácil você falar que um árbitro prejudicou seu time no lance capital, no lance de pênalti que todo mundo viu que não foi. Mas o árbitro, quando ele... Cara, não dá pra dizer que o cara é mau, mas assim, quando ele tá cri-cri, pra dizer... Você vê que o cara ele controla o jogo da maneira como ele quer e ele leva aquele jogo pra onde ele quer levar. Exatamente. Ele nas leva, faltinhas. Mas são poucos que conseguem, sem ninguém perceber. É isso que eu falo. Poucos têm essa capacidade. Ah, sim. Porque até a maioria... não a maioria, não vou falar isso. Nós temos árbitros bons. Mas nós temos muitos árbitros que, pra mim, não deveriam estar onde estão. Então, não tem essa capacidade de conseguir fazer o jogo, levar o Se jogo tentar dessa fazer, forma... vai ficar muito explícito. Vai ficar. Você vai perceber. Então, nessa manha, são poucos que conseguem. E aí, até dentro dessa questão de marcar falta, dentro ou fora desse critério, que muitas vezes eu olho e falo, não acredito que marcou isso e tal. Eu aprendi muito em 2013 com Rafael Claus. Nós tínhamos, né, essa questão do trio fixo. E eu fui do trio fixo do Claus. E eu aprendi muito com o Claus. As pessoas podem reclamar, mas eu falo que é um senhor profissional. É um cara que se dedica, é um cara que batalha, é um cara que, se ele chegou na Copa do Mundo, é porque ele é extremamente comprometido com a arbitragem, extremamente mesmo. Eu lembro de um jogo que a gente fez, era Santos de Neymar, e, cara, era um Bragantino e Santos, jogo de TV, ele errou um lance. Ele saiu, um lance, o jogo inteiro. Ele saiu que ele não falava com ninguém, que ele tava bravo, que ele tava pé da vida, porque ele errou um lance o jogo inteiro. Então é aquele cara que, sabe, ele para pra analisar o que ele fez de errado, o que ele errou no jogo, pra não cometer mais aquele erro. E qual critério, até no Bola da Vez, agora que a gente teve o Klaus, eu falei isso pra ele. Eu falei, Klaus, eu não esqueço isso. E eu aprendi muito com você, mas poucos conseguem adotar esse critério. Ele falava assim, vocês têm que olhar o que eu marco para vocês irem comigo me ajudar, né? Bandeirando para ele, porque ele não marca qualquer contato físico. Ele não marca qualquer tipo de lance. Foi, marcou a do Navarro. Então, mas é raro, é raro. Ele deixa o jogo seguir. Sim, ele é um bom árbitro. Tô brincando, eu acho ele bom E o árbitro. que ele falava no vestiário pra gente? O que eu marco dentro da área, eu marco fora. E aí, o que você faz? Você eleva o seu critério para marcação de falta lá em cima. Eleva lá em cima. Então, esse é um ponto. Dentro daquilo que você estava falando. Mas, até hoje, eu só vi o Klaus falando isso. Tá? Só o Klaus.